Carta de Paulo aos Colossenses. Eu gostaria de dar continuidade à palavra que eu preguei alguns dias atrás e não deu tempo de terminar tudo, então eu gostaria que você abrisse em Colossenses capítulo 1, a oração que gera o propósito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: a oração gera o propósito de Deus na sua vida. Agora fala assim, ó, mas ore a vontade de Deus. Aleluia. Todos acharam? Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 12. A Bíblia diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e Pai, peço ao Senhor que venha governar, ó Deus, a direção dessa palavra e que o Senhor possa falar no coração da sua igreja, a todos quantos vão receber essa palavra, que o Senhor possa trazer a direção, a orientação, que o Senhor venha trazer luz ao nosso entendimento, que o Espírito do Senhor possa assumir o comando e venha depositar a semente do Senhor nesses corações, ó Pai. E que a sua palavra seja exaltada e enaltecida neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? A oração que gera o propósito. Quem estava aqui na quarta-feira que eu preguei essa palavra, eu falei sobre a igreja de Colosso, uma igreja que não conhecia o apóstolo Paulo, o escritor dessa carta, mas que o conhecia e que reconhecia o seu apostolado, a sua autoridade, e reconhecia a vida que Paulo tinha com Deus. O pastor dessa igreja se chamava Epáfras, e ele levava as informações a Paulo, e Paulo, através dele, dava a direção para aquele povo, e aquele povo estava crescendo no amor e na fé e no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. E louvado seja Deus por isso, engrandecido seja Deus por isso, porque eles focaram a sua fé, a sua confiança e a sua atenção em Deus. E eles estavam sendo atacados por filosofias gnósticas que reduziam a autoridade de Cristo, que reduziam a vida de Cristo, que reduziam as Escrituras Sagradas, e estavam trazendo o Evangelho lá de cima para se comparar às outras filosofias que estavam sendo espalhadas e estavam fazendo com que a fé de muitos estava sendo roubada, cerceada e, em muitos casos, destruída de forma letal, onde as pessoas voltavam a viver novamente uma vida promíscua, em uma vida de pecado, em uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor.
Mas nós podemos ver que aqui a igreja estava sendo atacada. Mas se nós olharmos o conceito de igreja, nós temos que entender que nós somos igreja e que não era somente no templo que as heresias estavam sendo inseridas na mente e no coração das pessoas, mas às vezes em uma conversa familiar, em uma conversa entre amigos no trabalho, muitas vezes o que as pessoas dizem podem muitas vezes nos influenciar a viver de uma forma errada diante de Deus. Muitas vezes nós aceitamos certos pensamentos que são contrários à palavra de Deus, e até eu estava ali meditando nisso, e eu me lembro quando nós estávamos no seminário, e tinha uma célebre frase do pastor Valdemir, quando a gente ouvia alguma coisa que a gente sabia que aquilo era uma miragem na cabeça daqueles que estavam ali ensinando no seminário, um olhava para o outro, e o Valdemir falava assim: isso aí não acrescentou nada no meu saber e ainda complicou o que eu sabia. Então a gente dava risada e depois ninguém sabia porque a gente estava dando risada, mas era por causa disso. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, que nós guardamos ela no nosso coração, não é qualquer coisa que vai afetar a mim e a sua fé. Nós logo vamos perceber que aquilo não provém do Espírito de Deus. Porque no seminário nós ouvimos muita coisa boa, mas nós ouvimos muita coisa ruim. E se nós não estivermos verdadeiramente alicerçados na palavra e no verdadeiro evangelho, nós acabamos sendo seduzidos por pensamentos iguais a eles. E nesse contexto, eu não quero perder muito tempo aqui, mas já perdi, mas glória a Deus por isso, Deus sabe de todas as coisas. Eu quero entrar aqui na oração que Paulo fez, quando ele recebeu essas informações que esses irmãos de Colosso estavam crescendo em fé, estavam crescendo no amor, que é, como diz lá em 1 Coríntios, que são os maiores dons, o amor, a fé e a esperança, queridos, e é nisso que nós temos que focar a nossa fé. Nós temos que colocar como alvo principal viver este amor, porque qual é o maior mandamento de todos? Alguém sabe? E o segundo? Nós sabemos de cor e salteado. Mas a verdade é que eu estou vivendo este amor verdadeiro? Eu estou colocando em prática verdadeiramente o amor de Deus? Será que aquilo que eu faço para as pessoas verdadeiramente é fruto do amor? Será que aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, verdadeiramente está fundamentado na lei do amor de Deus? Então Paulo ele vem chamar a atenção e ele vem se colocar em prontidão em oração, pedindo que esses irmãos transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade. Então eu estava dizendo aqui naquela outra quarta-feira que essa oração, ela deve também ser a base da nossa oração para que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus para as nossas. E eu disse, então inclua essa frase na sua oração: Senhor, me leve ao pleno conhecimento da sua vontade para minha, porque há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final dele é um caminho de morte. Queridos, se Deus deixasse nós seguirmos os nossos próprios caminhos, o nosso caminho seria a morte. Então ninguém melhor do que Deus para dizer qual é a vontade dele para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos aquilo que Deus não quer, e nós não queremos aquilo que Deus quer para nós. Então quem melhor do que Deus para dizer o que Ele tem para a sua vida? Quem melhor do que Deus para guiar a sua vida? E Paulo vem dizendo, a partir desse momento agora eu passei a orar por vocês, para que vocês transbordem desse pleno conhecimento, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa sabedoria não é a sabedoria deste mundo, é a sabedoria do Espírito. Porque não adianta eu saber o que eu tenho que fazer, eu preciso fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então não basta eu falar, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Amém, obrigado, meu Deus, obrigado por me dizer o que eu tenho que fazer. Mas aí, e agora?
Basta saber o que fazer? Então eu tenho que fazer aquilo que Deus pediu que eu faça, com a sabedoria do Espírito e com entendimento espiritual, o entendimento de Deus. E ele continua dizendo, no verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. E aí eu falei que nós temos que viver uma vida digna, dignificar a Deus através do que falamos e do que fazemos, para o seu inteiro agrado. Então Paulo ele estava combatendo as heresias que estavam invadindo a igreja e pervertendo a fé daqueles irmãos. Estava reduzindo o cristianismo, estava colocando a palavra de Deus lá embaixo, no chão, e comparando ela com todas as filosofias gregas que envolviam aquelas pessoas. Mas Paulo vem combatendo isso de forma poderosa em Deus. E aí eu quero entrar aqui no verso 11, que foi onde eu parei, e ele disse assim: sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. E aí entra a capacitação do poder de Deus através da oração. E nós precisamos buscar em Deus o seu poder. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar no dia mau. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus, nos capacitar em Deus, para nós resistirmos às lutas e às provas que têm se levantado contra nós. E aí no verso 11 ele continua dizendo assim: em toda a perseverança. Então eu queria trabalhar sobre isso daqui. Primeira coisa, querido, é que a oração ela nos leva a aprender a lidar com as situações difíceis. O termo grego aqui é upomone, que é a paciência para suportar situações difíceis. Paulo usou esse termo grego para dizer para as pessoas que eles recebessem capacidade de Deus para suportar as situações difíceis com paciência. Então, quem aqui está passando prova? Quem aqui está passando luta? Você receberá poder de Deus, graça de Deus, para suportar esse tempo difícil, com perseverança, com paciência, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Paulo disse: vocês precisam suportar com perseverança, porque as lutas elas vêm e vão embora, as tempestades vêm e vão embora, mas a importância que Paulo está dando a essa oração é que nós temos que perseverar no Senhor, buscando ao Senhor e não desistir da fé, e não desistir dos planos, dos sonhos e dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E nós não podemos ser movidos pelas nossas emoções, porque as nossas emoções elas sobem e descem, elas não têm parada própria, mas a nossa fé precisa estar ligada no Senhor e na sua palavra. Não podemos ser movidos pelo que nós estamos sentindo, precisamos ser movidos pelo aquilo que cremos da palavra de Deus. Perseverar com paciência também não é ficar sentado esperando que Deus faça tudo por nós, porque Deus fará a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Não basta só orar, precisamos agir. E não basta só agir, nós precisamos orar pedindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Foi isso que o próprio Jesus disse: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Aleluia. Segunda coisa, a oração nos leva a lidar e agir com pessoas difíceis. Aqui pega, hein?
Porque uma coisa é perseverança. Perseverança nos dá graça para suportar tempos difíceis, situações difíceis. Mas longanimidade, que é a sequência do versículo, é a capacidade que nós recebemos de Deus para lidar com pessoas difíceis. E muitas vezes nós achamos que as pessoas são difíceis, mas nós às vezes não olhamos para nós mesmos, e muitas vezes não reconhecemos o quanto somos difíceis também. E se tem uma coisa que forja as nossas vidas, é a esposa, é o esposo, é o filho, é aquele amigo de trabalho. E eu falei, louvado seja Deus, hoje compartilhando com ele, porque essa semana, inclusive essa noite, ocorreu um fato lá muito chato no trabalho, e eu tive que chamar a atenção, porque essa é a minha função, de um amigo de trabalho. Porque lidar com pessoas difíceis, queridos, se nós agirmos segundo a nossa natureza, a nossa vontade é ir lá dar uma picuda, um soco, um tapa, um cabo de vassoura na cabeça. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza humana, que dá vontade de resolver na força do braço. Mas essa capacidade que Paulo está orando por esses irmãos é para que eles sejam longânimos, e longanimidade é um fruto do Espírito. Se não for o fruto do Espírito agindo em nós vamos quebrar na cara das pessoas e vamos sair quebrados também. Então essa capacidade de Deus me ajude a ser longânimo, me ajude a lidar com pessoas difíceis, e ajude as pessoas a lidar comigo, que às vezes eu sou difícil também. Porque o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância nos faz ser difíceis, e muitas vezes nós não damos o braço a torcer. Muitas vezes nós sabemos que nós estamos errados e não queremos reconhecer. Por quê? Porque tem um orgulho maior do que a força de Deus ainda agindo na minha vida e na sua vida. E se tem um lugar que Deus vai tratar as nossas vidas, é dentro da igreja. Porque na igreja chega todo tipo de gente. Quando eu cheguei na igreja, eu era viciado em maconha, em cigarro, em bebida, em cocaína, em cola, brigão. Chega todo tipo de gente. Como você chegou na igreja a primeira vez? Como você é? Que tipo de pessoa você era? Você acha que era fácil lidar com você? Você acha que você mudou de lá para cá? Mudou? Esse aqui eu conheci. A gente andava junto. Pior que eu, sei quantas vezes. É ou não é? Quem conheceu sabe. Louvado seja Deus. Porque se não fosse o Senhor, eu estaria pior. Se não fosse o Senhor, eu estaria pior. Então a graça de Deus, o que Paulo pediu, é que aqueles irmãos continuassem longânimos, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, porque a longanimidade te faz perdoar, a longanimidade te faz orar pelos seus inimigos, a longanimidade te faz andar mais uma légua. Agora, se você não quer viver dessa forma, então você não está preparado para entrar no reino de Deus. Porque aquele que não perdoa não pode ser perdoado. Aquele que não perdoa o pai, a mãe, o irmão, a tia, o tio, o amigo, também não recebe o perdão de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Então, como que eu quero o perdão de Deus se eu não perdoo o meu irmão do meu lado? Como que eu falo que eu vivo o amor de Deus se eu não perdoo meus irmãos? E a Bíblia fala aqui: se eu digo que eu amo o Flávio, se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso demonstrar esse amor. Mas se eu digo que eu amo a Deus e não perdoo o Flávio,
o amor de Deus não está em mim, eu sou mentiroso. Então o alvo da minha vida é o amor. E foi os versículos que eu tenho colocado na lousinha lá em casa, para eu aí e o Gabriel memorizar e guardar no coração. Então essa capacidade que Paulo pediu, nós precisamos acrescentar nas nossas orações, amém? Me ajude a perdoar, Senhor. Me ajude, Senhor, a se tornar uma pessoa mais maleável, mais flexível. Me ajude a reconhecer o meu orgulho, a minha soberba, a minha arrogância. Sabe por quê, querido? Nós chegamos diante do Pai tudo assim, uns mais, outros menos, mas nós somos o que somos pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus. Louvado seja Deus. Se você fizer um balanço de quando você foi à igreja a primeira vez até hoje, o quanto você melhorou. E às vezes é muito fácil nós olharmos para o nosso lado e apontar o dedo, porque a igreja é lugar de pessoas que precisam ser curadas, amém? A igreja é o hospital do Senhor. A igreja é para nos reunirmos, para sermos curados, tratados, trabalhados, transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Então, a longanimidade, querido, ela é o oposto da vingança. É a capacidade de suportar a antipatia das pessoas, da malícia, da maldade, da crueldade, não deixando que tudo isso nos leve à amargura, a ressentimento, ao ódio, à raiva. E é a capacidade de nos levar a perdoar as pessoas. Terceira coisa, nos leva a cantar nas noites escuras. Olha aí, verso 11. Longanimidade, perseverança, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai. Então essa oração, ela nos leva a cantar em noites escuras. Há pessoas que elas suportam as adversidades, suportam as tribulações, elas suportam as pessoas difíceis, mas tudo isso com muita tristeza, com muito pranto, com muito choro, com muita dor. Mas o que a Bíblia ensina é que nós temos que suportar essas coisas com alegria, cantando louvores ao Senhor. E um dia eu creio que nós vamos chegar a essa maturidade. Um dia eu sei que Deus vai nos dar graça, porque a Bíblia diz que nós estamos em um processo de santificação, de preparação para habitar a eternidade para sempre com Deus. E a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra na sua vida é fiel para completar. Então nós vamos alcançar essa maturidade, porque é uma promessa de Deus, é uma promessa do Pai. Então, queridos, muitas vezes nós suportamos isso, mas com muita tristeza. Comece a se alegrar em Deus, louvando e exaltando a Deus. Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam orando e cantando com seus pés presos, com as suas mãos amarradas, mas a glória de Deus se manifestava na vida deles, porque mesmo em meio às lutas, eles cantavam ao Senhor. Mesmo em meio às suas tribulações, a prisões e algemas, eles exaltavam ao Senhor. E vidas foram salvas por causa do testemunho deles. E vidas sejam salvas através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Então nós podemos ver a vida de Jó, que sofreu, que passou, e às vezes a gente fala, eu tenho a paciência de Jó, meu irmão, minha irmã. Quem dera a gente tivesse 10% daquela paciência. Quem dera. E quando ele começou a orar pelos seus amigos, seu quadro foi revertido e ele recebeu do Senhor tudo em dobro. E ele teve experiências profundas com Deus. E lá em Jó 42 ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mais para baixo ele diz:
Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Em nome de Jesus, Deus nos leve a essa capacidade. A oração, em quarto lugar, também para terminar, a oração nos leva a ter uma vida de gratidão pela gloriosa herança em meio à pobreza do presente. Verso 12 ele diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos ou capazes ou aptos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muitos irmãos desses aqui eram pobres. Paulo também passou muita privação. Paulo passou muita dificuldade. Mas a maior riqueza das nossas vidas não é terrena, não é dinheiro, não é casa, não é conta gorda no banco. A nossa maior riqueza é ter a presença de Deus nas nossas vidas, porque um dia tudo isso vai ficar para trás. Mas há uma herança reservada nos céus. E se a nossa esperança não estiver ligada a isso, então para que estamos aqui? Vamos viver a vida. Então nós temos que sair daqui crendo que há uma herança que nós vamos tomar posse, mas não é da moeda real, ou do dólar, ou do euro. É uma herança eterna nos céus, e é lá que deve estar ligada a nossa fé, a nossa esperança. E eles estavam dizendo para aqueles irmãos de Colosso: olha, vocês podem estar passando privações agora, mas há uma herança muito maior que nem se compara com essas coisas terrenas. É algo divino, é algo que vem dos céus, é algo que é eterno, que o ladrão não rouba, e nem a traça pode corroer, e nem a ferrugem pode destruir. É algo que está nas mãos de Deus, e Ele vai entregar a todos aqueles que permaneceram firmes com sua fé em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E aquelas pessoas acreditavam, muitos já estavam acreditando que Cristo não era suficiente, e que apenas a sabedoria e o conhecimento que os gnósticos ensinavam já era suficiente para eles receberem essa herança. Mas Paulo deixou claro que somente através de Cristo, e somente pelo sacrifício da morte, da ressurreição, da ascensão e da vinda de Cristo pela segunda vez, era o suficiente para receber essa eternidade em suas vidas. Glória a Deus, aleluia. Agora olha para o seu irmão e diz assim: a sua oração vai gerar o propósito de Deus na sua vida. Esses irmãos eram idôneos, estavam aptos, qualificados por Deus para desfrutar desse reino, já estavam desfrutando deste reino. E Jesus começou a pregar. Quando Jesus fez a sua primeira pregação, ele disse o quê? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E a Bíblia diz agora que este reino já está entre nós e está dentro de nós. E este reino não vem com uma visível aparência, ele está dentro de nós. E um dia Cristo voltará para reinar para sempre conosco. E lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos, seremos tomados dessa terra. E assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Falei para a Silvia que hora que eu cheguei: que bom que vocês estão aqui, a família. A Silvia falou: enquanto Jesus não voltar, estaremos aqui reunidos na presença de Deus, em nome de Jesus.